Imagine vencer uma guerra antes mesmo que a primeira espada seja levantada. Imagine derrotar um inimigo sem precisar destruir cidades, sem arriscar milhares de vidas, apenas usando inteligência, paciência e estratégia. Parece impossível? Para um homem que viveu há mais de 2000 anos, na antiga China, isso era não apenas possível, mas o maior sinal de verdadeira força. O nome dele era Sun Tzu. Numa época de reinos rivais, traições constantes e batalhas sangrentas, Sun Tzu surgiu como um pensador diferente. Enquanto muitos líderes acreditavam que o poder estava apenas na força bruta, ele defendia algo revolucionário. A vitória perfeita é aquela conquistada sem combate direto. Essa ideia atravessou séculos, continentes e até hoje influencia generais, líderes políticos e até empresários. Mas quem foi realmente Sun Tzu? Ele era apenas um estrategista militar ou um dos maiores pensadores da história? E como um livro escrito há tanto tempo ainda consegue ensinar lições tão atuais, Sun Tzu viveu durante um período conhecido como a Época dos Reinos Combatentes. A China não era um país unificado, era dividida em vários estados que lutavam entre si pelo poder. Era um tempo de medo constante. Povos inteiros eram destruídos. Famílias eram separadas. Alianças eram feitas e desfeitas da noite para o dia. Foi nesse cenário que Sun Tzu escreveu sua obra mais famosa, A Arte da Guerra. Não era um livro grande, não era cheio de histórias longas. Era direto, claro e profundo. Cada frase parecia simples, mas carregava uma sabedoria enorme. Ele dizia que conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo era o caminho para vencer todas as batalhas. Ele ensinava que o maior erro de um líder é agir movido pela raiva. Ele falava sobre paciência, disciplina, planejamento e adaptação. Sun Tzu acreditava que a guerra não era apenas sobre força, era sobre informação, sobre entender o terreno, sobre saber quando atacar e principalmente quando Para ele, saber evitar uma batalha perdida era mais importante do que ganhar uma batalha por orgulho. Existe uma história famosa sobre ele. Dizem que um rei quis testar suas habilidades. O rei duvidava que ele fosse capaz de transformar pessoas comuns em soldados disciplinados. Então entregou a ele as mulheres do palácio para treinar como se fossem tropas. No início, elas riram, não levaram a sério as ordens. Sun Tzu repetiu as instruções com calma. Quando continuaram desobedecendo, ele aplicou punições severas, mostrando que disciplina era essencial. Depois disso, todas obedeceram prontamente. A lição foi clara. Liderança exige firmeza e responsabilidade. Essa história mostra um ponto central do pensamento dele. A culpa por uma tropa desorganizada não é apenas dos soldados, mas do líder, que não soube comandar com clareza. Mas o que realmente torna Sun Tzu especial é que seus ensinamentos vão muito além da guerra. Ele falava sobre estratégia na vida, sobre como agir em momentos difíceis, sobre observar antes de agir, sobre usar a mente antes da força. Quantas vezes na nossa vida enfrentamos conflitos? No trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, muitas vezes reagimos por impulso, respondemos na hora, atacamos de volta, insistimos em vencer uma discussão. Mas Sun Tzu daria, pense primeiro. Avalie o cenário, entenda o outro lado. Às vezes, a melhor vitória é aquela que ninguém percebe que aconteceu. Ele também dizia que a melhor estratégia é vencer o inimigo sem lutar. Isso significa usar a inteligência para evitar conflitos desnecessários. Negociar, quando possível. Dividir as forças do adversário, criar alianças, enfraquecer o problema antes que ele cresça. Outro ponto forte de seus ensinamentos é a importância do planejamento. Ele afirmava que toda vitória é decidida antes da batalha começar. Ou seja, quem se prepara melhor, quem estuda o terreno, quem conhece suas forças e limitações, já sai na frente. Pense nisso. Quantas pessoas fracassam não por falta de talento, mas por falta de preparação? Sun Tzu ensinava que sorte não substitui estratégia. Ele também falava sobre adaptação. O mundo muda, o cenário muda, o inimigo muda. Quem insiste em agir sempre da mesma forma, acaba derrotado. Para ele, a água era o melhor exemplo de estratégia. A água se adapta ao terreno. Contorna obstáculos, encontra caminho. É suave, mas pode destruir montanhas com o tempo. Será que hoje nós sabemos nos adaptar como a água? Ou ficamos presos a velhas ideias, mesmo quando tudo ao redor já mudou? Sun Tzu também entendia o valor da informação. Ele falava sobre espiões, sobre coleta de dados, sobre conhecer os planos do adversário. Hoje isso pode parecer comum, mas naquela época, era uma visão avançada. Ele entendia que informação é poder. Além disso, ele destacava a importância da moral. Um exército motivado, unido e confiante é muito mais forte do que um exército maior, mas desorganizado. Liderança para ele era inspirar confiança,
era criar um propósito claro. Seus ensinamentos atravessaram séculos. Foram estudados por líderes militares em diferentes partes do mundo, mas não apenas por militares. Empresários usam seus princípios para enfrentar concorrentes. Líderes usam suas ideias para organizar equipes. Pessoas comuns aplicam seus conselhos para lidar com desafios pessoais. O mais impressionante é que, mesmo sendo um livro antigo, A Arte da Guerra é atual, porque fala sobre a natureza humana. E a natureza humana não muda tão rápido quanto a tecnologia. Sun Tzu nos lembra que impulsividade gera erro, que arrogância o leva à queda, que disciplina constrói resultados. Que estratégia é mais poderosa que força bruta? Ele nos ensina que a verdadeira vitória não é humilhar o outro, mas alcançar o objetivo com o menor custo possível. Que o melhor general é aquele que vence com inteligência. Ao longo da história, muitos líderes confiaram apenas na força. Muitos impérios caíram por excesso de confiança. Mas as ideias de Sun Tzu continuam sendo lidas, estudadas e aplicadas. Ele mostrou que a guerra é algo sério demais para ser tratado com emoção. Que liderança exige calma sob pressão. Que estratégia é uma arte, e talvez essa seja a maior lição de todas: pensar antes de agir. Porque no fim, todos nós enfrentamos nossas próprias batalhas. Nem sempre são batalhas com armas. Às vezes são batalhas internas, decisões difíceis, escolhas que mudam o rumo da nossa vida. Sun Tzu nos ensina que cada decisão deve ser pensada, cada movimento deve ter um propósito, cada passo deve considerar o cenário completo. Se você pudesse aplicar apenas uma lição de Sun Tzu na sua vida hoje, qual seria? A história dele mostra que o verdadeiro poder não está no grito mais alto, mas na mente mais preparada. Não está na força física, mas na estratégia silenciosa. E o mais curioso é que mesmo depois de tantos séculos, suas palavras continuam ecoando em salas de reunião, em quartéis, em livros, em conversas sobre liderança. Sun Tzu não deixou apenas um livro, deixou um legado, um guia sobre como enfrentar desafios com inteligência. Talvez seja por isso que ele é lembrado até hoje. Porque enquanto houver conflitos, haverá necessidade de estratégia. Enquanto houver competição, haverá necessidade de planejamento. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro grande estrategista da história. Alguém que colocou ideias semelhantes em prática de forma impressionante e mudou o destino de nações inteiras. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo qual ensinamento de Sun Tzu mais chamou sua atenção. Curta o vídeo e aperte no sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado.